Essa é Fernanda Conceição Mota, de 20 anos de idade. Ela usou suas redes sociais para denunciar um crime que aconteceu dentro de um coletivo que faz linha São Francisco Raposa. A estudante de nutrição diz que foi importunada sexualmente. Tudo aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 26 do mês de agosto de 2021, quando ela ia para a faculdade. De repente, o mesmo jovem que estava na mesma parada, isto é, no mesmo ponto de ônibus que ela, entraram dentro do coletivo, lotado. O rapaz se posicionou exatamente atrás da jovem e naquele momento ele começou a apertá-la, colou o corpo dele no dela e ficou bastante excitado. E eu indo pro lado tentando me esquivar um pouco. E aí eu olhei assim meio de canto de olho e percebi, né, que ele tava excitado. Então eu fiquei assim chocada com a situação. A jovem ficou em pânico, sem saber o que fazer e com medo de gritar. E o sujeito, taradão, tomar uma outra atitude, até mesmo fazer ela de refém. E todos os detalhes você confere agora em nossa tela, com imagens da rede social da própria jovem. Vim fazer o relato do fato que aconteceu hoje comigo, dia 26 de agosto. O fato ocorreu pela manhã, por volta de umas 8h40. Eu tava indo pra faculdade, eu estudo ali na UNDB. E eu peguei o ônibus Raposa São Francisco. Tava bem cheio, né? O ônibus em si já tava cheio e muitas pessoas também subiram junto comigo pra ele. Então ficou bem apertado. E esse homem, o assediador, ele subiu junto comigo. E a gente ficou do lado, um do outro lá no ônibus. E eu já percebi, desde o primeiro momento, ele chegando assim pro meu lado, bem perto, assim, encostando o corpo dele no meu. E quando as pessoas foram descendo do ônibus e o ônibus foi meio que desafogando, eu fui um pouco mais pro lado. Nessa que eu fui um pouco mais pro lado, ele se apoiou na barra, né, assim, em cima, colocando as mãos assim entre mim. Eu fiquei entre ele, então eu fiquei presa, né. E aí eu comecei a sentir ele encostando em mim, tanto a mão quanto o corpo dele em si. E na hora eu fiquei assim completamente sem reação, eu não sabia o que fazer, então eu comecei a ir me afastando um pouco pro lado. De primeiro eu tava de frente pra ele, mas eu não queria ficar, né, tendo esse contato com ele, ficar olhando no rosto dele, então eu virei de costa. Mas que eu virei de costa, eu comecei a sentir, né, o ônibus balançando e tal, e ele chegando pro meu lado, e eu indo pro lado tentando me esquivar um pouco. E aí eu olhei assim meio de canto de olho e percebi, né, que ele tava excitado. Então eu fiquei assim chocada com a situação. E aí eu fui tentando sair aos poucos, né, de lado. E a moça que tava do meu lado percebeu que eu tava, tipo, indo pro lado dela, que eu tava incomodada com a situação. E aí ela tomou o partido e começou a gritar e começou a falar. Começou a gritar, chamando ele de vários nomes, falando que ele tava se encostando em mim. E aí nesse momento eu saí de lá e entrei entre duas moças. E aí elas me seguraram minha bolsa, né, que eu tava em pé. E a moça começou a gritar e falar que não tinha homem de verdade ali no ônibus, porque se tivesse, já teriam expulsado ele do ônibus, né? E não foi o que aconteceu. E ela gritando, xingando ele, e ele falando que não tava fazendo nada, que ela era louca. E tipo, ninguém teve reação de nada, as outras pessoas, ninguém reagiu. Os homens todos ficaram quietos, não teve reação de ninguém. Até que ela de novo repetiu, aqui não tem homem de verdade, aqui não tem homem de verdade. Aí os homens que estavam lá no final do ônibus se manifestaram e começaram a gritar com ele. Ele falava, vai descer, tu vai descer, tu vai descer. E pediram pro motorista parar o ônibus. Aí o motorista parou o ônibus ali na parada próxima à Equatorial, próxima ali à Escola Pão Sul. E o moço empurrou ele, foi um moço específico que empurrou ele pra fora do ônibus. Aí os outros começaram a gritar
né, com ele, mas foi um homem em específico que tirou ele do ônibus e desceu, inclusive, quando ele desceu, pra bater nele, né? E aí desceram os dois. Nesse momento, a mulher que tava do meu lado se levantou, né, do assento e perguntou se eu queria sentar. Até então eu tava em estado de choque, eu não fiz nada. Eu não falei, eu não chorei, eu não fiz nada, eu tava parada. E aí, nesse momento, ela se levantou e pediu pra eu sentar. E aí, nesse momento, a minha perna bambeou, eu não tinha força mais pra nada. E aí eu sentei, nessa hora que eu sentei, eu comecei a chorar. Parece que naquele momento que a ficha tinha caído. E aí o moço subiu de volta, né, o passageiro que expulsou o assediador, entrou de volta pro ônibus. E aí eu sentei, comecei a chorar, e aí algumas mulheres vieram falar comigo, me abraçar, uma me deu um lenço pra enxugar meu rosto. E foi isso. E a moça falando que ela tinha uma filha, então por isso que ela reagiu, que a gente tem que reagir, que a gente não pode ficar calada. Mas assim, eu realmente fiquei numa situação que eu não, me sentia a pessoa mais impotente do mundo. Eu não tinha forças pra fazer nada. Eu sempre falei que numa situação dessa eu ia pra cima, eu não ia aceitar, mas na hora tu fica sem reação. E eu realmente fiquei sem reação, eu não sabia o que fazer, eu fiquei só quieta. Então se ela não tivesse falado, provavelmente aquilo teria ido até eu descer do ônibus lá na parada da UNDP. E aí foi esse o fato. Eu queria, né, prestar queixa, fazer o boletim de ocorrência, mas como não tinha foto, não tinha vídeo, não tinha nada, eu fiquei receosa de nem saber se dava pra fazer. Mas eu expus, né, nas redes sociais e muitas pessoas vieram falar comigo, muitas mulheres relatando que também já passaram por isso. Então eu expus mais por isso, por saber que isso é uma realidade, infelizmente, de muitas mulheres. Então eu postando, eu expondo, outras poderiam também se sentir mais à vontade pra fazer isso, né? E eu recebi muita mensagem de muitas mulheres, homens também se solidarizando. E algumas falaram, né, que como eu poderia fazer. E eu vou amanhã, dia 27, pela manhã, vou na delegacia e vou prestar o boletim de ocorrência, né? E eu espero que dê alguma coisa, porque muitas vezes a gente denuncia, a gente toma a atitude, né? Mas não dá em nada. Então eu realmente espero que dê alguma coisa e eu espero que com o meu relato outras mulheres possam se sentir um pouco mais forte, um pouco mais encorajada pra expor também caso aconteça. Realmente foi horrível, eu fiquei sem reação, eu me senti a mulher mais fraca do mundo, eu me sentia assim uma formiga, sem saber o que fazer. Porque a gente fica com medo da reação do homem, dele partir pra cima da gente, ou então dele falar que é mentira e enfim. E de ninguém fazer nada, porque ninguém ia fazer nada se não fosse aquela mulher. Se não fosse ela, ninguém teria feito nada. Mas um absurdo que acontece dentro dos coletivos da capital maranhense, São Luís do Maranhão. Ônibus lotados, sem a mínima segurança e principalmente sem oferecer aos seus passageiros nenhum conforto. O que falta agora é a polícia analisar as imagens das câmeras de segurança, se é que tinha câmera neste coletivo, para tentar prender e fazer esse tarado irresponsável e lixo humano responder por esse absurdo, responder por esse crime. Eu sou William Vieira e esse é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e participe com a gente.